fazer os nossos Taylor. De tanto ver esses polinômios de Taylor, eu já estou chamando ele só de Taylor. O primeiro exercício que foi passado disse: ache o polinômio de Taylor de ordem 2. Então nós temos que achar um P2 de ordem 2 da função f de x é igual ln de x, desenvolvido em torno de x0 igual a 1. Desenvolvido em torno de x0 igual a 1. Bom, então vocês já viram que é fundamental, se cair uma questão na prova de Taylor, primeiro ele tem que dar de que ordem que é esse polinômio. De ordem 2, 3. Eu não acredito que não passe mais do que de 3, né? Porque fica muito exaustivo. E tem que dar esse x0 em torno do ponto que ele está sendo desenvolvido, né? Que x0, lembra, que é a ideia de uma reta tangente que toca a curva da função, né? Num determinado ponto. Então esse é o ponto. Bom, se é de ordem 2, de cara nós sabemos que nós precisamos de duas derivadas. A derivada primeira, f' de x. A derivada do ln é 1 sobre x. Lembrando, pessoal, importante, que já passa para expoente, que na hora de derivar fica mais fácil. Ok? E a f duas linhas, já que é de ordem 2, nós vamos precisar da derivada segunda também. A derivada segunda de x elevado a menos 1, aqui vai dar menos 2. Menos 2. Bom, servir de consolo, acordei agora. Agora é 7h25. Então seria menos 1x elevado a menos 2. Menos 1, menos 2. Como não precisa derivar mais, né? Se quiser, pode passar ele para baixo aqui, né? Isso aqui é menos 1 sobre x ao quadrado. Ok? Bom, já temos as derivadas. Aí é em torno desse ponto x0 aqui, ó. Então vamos calcular o f de 1 da função. Então é ln de 1, né? E qualquer logaritmo de 1 dá sempre 0. Temos que calcular f' de 1. Que nós vamos precisar disso aí para o Taylor, né? F' é 1 sobre x, então é 1 sobre x, é 1. Então vai dar 1. E o f duas linhas de 1 é 1 sobre menos 1 sobre x quadrado. Então é 1 quadrado. Logo, isso aqui vai dar menos 1. Bom, depois na sequência é montar o polinômio de Taylor. Vamos colocar a fórmula aqui, né? Como é de grau 2, então já sabemos. Começa com f de x0, ele é sempre o primeiro. Mais. Aqui na fórmula a gente põe tudo mais. Depois na hora de substituir, igual aquela derivada segunda é menos 1, aí que a gente vai ver. Então mais f' de x0, que multiplica x menos x0.
mais F2' de x0. Aqui já fica esperto, ó. F2', então dividido por 2, que multiplica x menos x0 ao quadrado. Bom, essa aí é a parte mais difícil de lembrar, né? Você lembrou isso aí, agora é só substituir. Por exemplo, está lá em cima no canto direito. F de x0, f de 1 dá 0. Mais f' de 1 dá 1, que multiplica o x, que eu não sei quem é, né? X menos x0. Mas x0 nós sabemos que é 1. Agora mais, ó, derivada segunda é negativo. Então aquele menos vem para cá. Então mais com menos dá menos, né? Derivada segunda, menos 1 de... menos 1 sobre 2, né? Que multiplica x menos x0. É x menos 1 ao quadrado. Então vamos tentar dar a resposta mais... dar uma melhoradinha nisso tudo. 0 desaparece. O 1 é elemento neutro, né? Então fica x menos 1 menos... Aí se quiser deixar meio, às vezes, se quiser deixar também mais bonitinho aqui, ó, x menos 1 ao quadrado sobre 2. Vai depender, se for múltipla escolha, como que vai estar as opções, né? Igual esse 2 aí no denominador pode estar como menos meio, que multiplica x menos 1 ao quadrado. Pode ser que eles abram esse quadrado, que é um produto notável. Então é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais menos o quadrado do segundo. Então depende. Mas vamos continuar. O segundo exercício é: use o resultado e ache o ln de 1,5. Bom, então nós sabemos que esse resultado aqui, ln de 1,5, vai ser aproximadamente, né, que nós já vimos naquela parte teórica, aproximadamente esse P2, o Taylor, né, de 1,5. Então, já que nós não temos calculadora, vamos ver o que nós achamos do P2. Então, no anterior, o P2 de x que nós achamos foi x menos 1 menos x menos 1 ao quadrado sobre 2. Bom, então vamos achar o... não temos calculadora, né? Vamos achar o P2 de 1,5. E a forma para calcular o logaritmo neperiano é esse aí, né? Então nós vamos ter 1,5 menos 1 menos 1,5
menos 1 ao quadrado, tudo isso sobre 2. Aqui, vamos para ganhar espaço, 1,5 menos 1 dá meio, menos 1,5 menos 1 dá meio ao quadrado sobre 2. Meio ao quadrado sobre 2. Então, continuando aqui, ele meio é meio mesmo, não vou mexer com ele por enquanto, menos o meio ao quadrado é 0,25. 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Então, meio menos 0,25 dividido por 2 dá 0,125. Isso aqui, meio menos 0,25 dá 0,375. Ó, não precisamos nem de calculador, hein? 0,375. Então, portanto, esse símbolo matemático aí, na matemática é portanto, mas também é a identificação dos maçons. Ln de 1,5 é aproximadamente 0,375, ok? Se alguém calcular, né? Vamos pôr aqui. Pela calculadora, eu calculei aqui 0,40, 54, 65 e por aí afora. Bom, como aproximação, se não ficou contente, faz um de grau 3. Quanto mais vai aumentando a ordem do polinômio de Taylor, mais vai se aproximando do real. Tipo assim, se fizer o polinômio de Taylor de ordem 58, né? Imagina o trabalho que dá. Mas vai se aproximar desse 0,40, 5465 e tal. Tá? Então, eu sempre falava em aula. Sempre tem um aluno, professor, com que precisão vai fazer? Eu sempre falei que a precisão é aquilo que a gente precisa. Pronto, né? Então, você está medindo o tamanho de uma sala, talvez a precisão é metros, né? Nem precisa ser centímetro, né? Metros. Se você está medindo a precisão da distância daqui, lá em São José do Rio Preto, aí já é por quilômetro, assim por diante. Imagina a precisão para medir o diâmetro de um marca-passo, né? Bom, mas vamos... Já levantei meio filosófico. Vamos continuar, seguir o enterro aqui. Vamos para o terceiro. O terceiro exercício, esse que é o Taylor-George 4. Dessa função aqui, f de x é igual cosseno de x. E tem que dar, né, em torno de que ponto? Desse x0, porque senão não tem como calcular, né? Igual a zero. Bom, nós já sabemos se o polinômio é de ordem 4, nós precisamos até a quarta derivada. Então nós temos aqui que o f de x é cosseno x. O f'
de x, a derivada do seno é menos seno x. A derivada segunda, a derivada do seno é cosseno, então de menos seno é menos cosseno. A derivada terceira, a derivada do cosseno é menos seno. Menos seno, então já é seno de x. E finalmente, a derivada quarta de x, a derivada do seno é cosseno de x. Por que que parou aí? Porque a derivada quinta já volta a ser igual àquela derivada primeira, então vai ficar repetindo. Então nós vamos precisar dos valores, já vamos destacar todos eles aqui, antes de pôr o polinômio de Taylor. Então, o f de 0, cosseno de 0 vale 1. O f' de 0, bom, seno do 0 vale 0. Não esqueça que como se fosse o plano cartesiano, né? O eixo x, ali é o eixo dos cossenos. E no que seria o eixo y, é o eixo do seno. E o ciclo trigonométrico varia de menos 1 a 1, né? Tanto no eixo dos senos quanto no do cosseno. Não adianta a hora, qualquer hora. É só falar que vai gravar, cachorrada. Ainda é 20 para as 8, não adianta. F, duas linhas de 0, é menos cosseno de 0 é 1. Menos cosseno de 0, então é menos 1. A derivada terceira de 0 é seno de 0. O seno de 0 é 0. E finalmente a derivada quarta de 0 é cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Bom, então nós já temos tudo que nós precisamos aí, né? Eu recomendo, apesar que não é obrigatório, vocês fazer a fórmula. Porque depois é só ir substituindo. É longa, né? Mas, ó, é f de x0 mais... Aí vem a derivada primeira, f' de x0, que multiplica x menos x0, mais a derivada segunda de x0. Não esqueça, se é a derivada segunda, já põe sobre 2. De x menos x0 ao quadrado. Mais a derivada terceira de x0. É terceira, então põe 3 fatorial. De x menos x0 ao cubo. Mais... Vamos continuar aqui. Vou repetir o mais aqui. Mais a derivada quarta de x0. Se derivada quarta é sobre 4 fatorial. De x menos x0 elevado à quarta. Ok? E agora é só substituir, né? Então o P4 de x é igual. Então vamos olhando lá em cima, lá. F de x0 vale 1. 1. Mais
Aquele, quando como o f' está multiplicando, e é zero, nem precisa. Vai para a próxima. Menos, que a derivada segunda é menos. Menos o quê? Menos 1, né? Que é a derivada segunda, sobre 2. Aí sim, aqui x menos x0. Então vai ficar x... É cosseno x, né? Deixa eu... Eu fui falando aqui, me empolgando. É x... Não, pô, x menos 0 ao quadrado. A derivada terceira é 0. 0 vezes qualquer coisa. Então, mais a derivada quarta, que é 1. 1 sobre 4 fatorial. De x menos 0 elevado à quarta. É claro que poderia pôr aqui as derivadas que nós estamos pulando, que é 0, a derivada primeira e a derivada terceira, mas agora nós iríamos cancelar, né? Então, vamos ver o que nós podemos fazer aqui. Aqui deu 1 menos o x menos 0 dá x, x ao quadrado. Então fica x ao quadrado sobre 2 mais 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Então nós sabemos que vai dar aqui o denominador 24. X menos 0 é x elevado à quarta. X à quarta. Pronto. Esse aí é o polinômio de Taylor. Vamos pôr ele bonitinho aqui embaixo. O P4 de x é igual a 1 menos x quadrado sobre 2 mais x à quarta sobre 24. Está feito. Ok, pessoal? Depois que pega o jeitinho, não é complicado, não. Agora, guarda bem essa fórmula aí do P4, que eu vou apagar, mas nós vamos usar no exercício seguinte. Já anota ela, se não estiver anotando. Eu espero que esteja anotando. Então, o nosso exercício quarto manda calcular o cosseno de 0,8, evidentemente utilizando aquela fórmula que vocês estão olhando a fórmula, não preciso pôr aqui ela de volta, né? E uma que é facinho de guardar. Ela é 1 menos x ao quadrado sobre 2. O cosseno x ao quadrado é 0,8 ao quadrado sobre 2. Mais x à quarta, que é 0,8 agora, né? A quarta, sobre 24. Aí agora é cálculo. Então o cosseno de 0,8 é igual a 1 menos 0,8 ao quadrado é 0,64 sobre 2. Mais. É aí que tem que ir. 0,8. 8 ao quadrado é 64. É 64 ao quadrado. 64 vezes 64. 0.
0,4096. Espero que eu tenha acertado. Não confie em cálculo de ninguém, pessoal. Então, o cosseno de 0,8 é igual a 1 menos 0,64 por 2 dá 0,32 mais 0,4096 por 24, 0,017. 17. Bom, então aqui, ó, o cosseno de 0,8 dá 0,697. Se alguém quer saber, na calculadora vai dar 0,69671. Então, uma boa aproximação, né? Só no milésimo que deu uma diferença de 1, né? Que na calculadora é 696 e aí deu 697. Dependendo para que nós estamos fazendo, aquilo que eu falo, a precisão é aquilo que a gente precisa. Fazer tá ótimo, né? Esse tanto aí. Bom, vou apagar a lousa de novo. Eu vou ver, talvez para o segundo semestre, a gente já tem resolvido esse problema aí. Meu amigo aí, o Eduardo, ele vai fazer isso aqui. Só que ele vai casar sábado, né? Tá numa correria danada. Então, como isso aí não tem pressa, a gente vai levando. E finalmente, o último exercício que nós estamos usando para praticar Taylor diz o seguinte: obtenha o polinômio de Taylor de ordem 5. Então nós queremos um P5 da função f de x é igual a seno de x em torno do ponto x0 igual a 0. Bom, de cara nós já sabemos se é polinômio de ordem 5, nós vamos calcular até a quinta derivada. Então vamos lá, mãos à obra aqui. Então antes, sabemos que o f de x é o seno de x. O f' de x, derivada do seno é cosseno. O f' de x, a derivada do cosseno é menos seno. A derivada terceira de x, a derivada do seno é cosseno. Então é menos seno, então é menos cosseno. A derivada de ordem 4 de x, a derivada do cosseno é menos seno. Então menos cosseno dá seno. E finalmente a derivada de ordem 5, a derivada quinta, né? De x, a derivada do seno é cosseno. Então nós já fizemos as 5 derivadas. Vamos já calcular o valor de cada uma delas para x0 igual a 0. E nós vamos precisar lá no polinômio de Taylor. Então, colocando aqui, então f de 0 é igual seno de 0. Vamos pôr, né? Seno de 0 que é igual a 0. A derivada primeira de 0 é igual a cosseno de 0. Cosseno de 0 dá 1.
A derivada segunda de zero é menos seno de zero. Bom, mas se seno de zero deu zero, o menos não vai fazer diferença, vai continuar dando zero. A derivada terceira de zero é menos cosseno de zero. Bom, cosseno de zero é 1. Como é menos, então menos 1. A derivada quarta de zero é seno de zero. Mas seno de zero é aquele primeiro, mas nós já vimos dar zero. E a derivada quinta, eu não sei se fala derivada quinta ou a quinta derivada, é cosseno de zero. Mas cosseno de zero vale 1. Bom, a parte... Tá. Agora, o certo não adianta a gente querer ganhar tempo, mas precisa pôr a forma de Taylor, pessoal, já que nós estamos praticando. Eu recomendo, põe no caderno isso aí, cada vez coloca aquela velha história. Começa com f de x0, f de x0 mais f' de x0 que multiplica x menos x0 mais f duas linhas de x0 sobre 2 que multiplica x menos x0 ao quadrado. Por isso que é importante pôr a fórmula, porque se for fazer direto, às vezes esquece um detalhe aí, ó. Mais a derivada terceira de x sobre 3 fatorial, hein? Não esqueça desse fatorial, de x menos x0 ao cubo, mais a derivada quarta dividido por 4 fatorial de x menos x0 à quarta, mais, essa parte é a parte mais cansativa, né? Não tem jeito, mais, e estudar não pode ter preguiça, pessoal, é a derivada quinta de x0 sobre 5 fatorial de x menos x0 elevado à quinta. O ideal era começar na linha de baixo, mas eu vou aqui mesmo, porque a gente já está sem espaço. Aí vai ter que apagar a luz de novo, aí não faz sentido. Então vamos ver, quando tiver o conceito de lousa infinita, aí esse problema não... É só ir rolando para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo e buscar o que está feito. Mas vamos lá, começa. Tudo começa com f de x0. F de x0 é 0. 0. Mais. Antes de pôr o mais, olha lá se o sinal é de menos. É a derivada primeira, é positivo, então é mais. Mais. Mais o que? A f' de... a primeira derivada que é 1, né? Então aqui fica que multiplica x menos 0, já que o x0 agora vale 0, né? A próxima nem vou pôr porque é 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Aí a derivada terceira é menos 1, né? Menos 1 sobre 2, né? Já vamos pôr então x
menos 0 é 3, né? Tudo isso aqui sobre 3 fatorial. Derivada terceira. A derivada quarta dá 0, então é vezes, também não precisa. Já vamos direto para a derivada quinta, mais deu 1 também, né? 1 de x menos x0, ou x menos x0 a quinta. Isso aqui é sobre 5 fatorial. Aqui dá para fazer aqui embaixo, né? Então vamos pôr P5. Então 0 não precisa. X menos 0 dá x. Menos x ao cubo. X menos x0, né? Sobre 3 fatorial. 3 vezes 2, 6. Mais x menos... aqui na verdade eu pus x0, mas é 0, tá? X menos 0 dá x a quinta sobre 5 fatorial. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60 vezes 2, 120. Pronto. Tá feito. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado, né, a rever o polinômio de Taylor. E agora, para aquela lista que ele deu, assim, mais que a gente tem que focar, a gente vai fazer as integrais, lógico, mas dá aquele caso das as primitivas primeiro, né, que toda integral nós temos que achar a primitiva, fazer alguns exercícios de primitiva, e depois tem uma que eu não sei o nome, que eu não lembro, quando a gente põe o A e o B, né? Divide a função em A e B, mas nós vamos chegar lá. Falou, pessoal? Até a próxima.